Olá, minha turminha! Aqui é a professora Alessandra Caldas. Espero que vocês estejam todos bem. Vamos continuar só mais um pouquinho afastados, mas em breve estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Ainda estamos passando por um momento bem complicado. A gente precisa continuar se cuidando também da nossa família e de todos ao nosso redor. Crianças, temos que continuar com nossos estudos. Não devemos parar. Mas por enquanto vai ser por aqui mesmo, certo? Então vamos lá. Sejam bem-vindos à nossa aula de geografia. Vamos continuar falando sobre a região norte. A professora já explicou nas aulas anteriores sobre a divisão política dessa região, certo? Aspectos físicos e aspectos econômicos. Agora, a professora vai explicar um pouco sobre aspectos humanos dessa região. Peguem o livro de vocês, o livro de geografia, e coloquem a data nas páginas 418, 419 e 420. Crianças, coloquem a data nessas páginas e vamos ao nosso assunto. Aspectos humanos. Acompanhem a leitura. A população da região norte é pequena, superando apenas a da região centro-oeste. O estado mais populoso é o Pará. E o que tem menos habitantes é Roraima. A maior parte é formada por caboclos, ou seja, descendentes de brancos e indígenas. Embora o número de povos indígenas esteja bem reduzido, é na região norte que se concentra sua maior população. Também há muitos descendentes de migrantes de outras regiões, como do sul e do sudeste. Formada a partir das relações históricas entre os diferentes povos, a população da região apresenta manifestações socioculturais diversas, expressas na vida cotidiana, seja nas relações de trabalho, educação, religião, cultura, hábitos alimentares ou familiares, certo, crianças? Vocês podem grifar essa parte aí, de relações de trabalho, educação, religião, cultura,
hábitos alimentares ou familiares. Então, crianças, aqui nos aspectos humanos da região, podemos observar que a maior parte é formada por brancos e indígenas. E também muitos migrantes vêm de outras regiões para essa região, certo? Muito bem, vamos continuar. Como na região norte existem atividades econômicas específicas, alguns trabalhadores executam funções típicas da região. Vamos conhecer essas funções. Seringueiro. O seringueiro se dedica à extração do látex da seringueira e com ele prepara a borracha. Juticultor. O juticultor cultiva a juta para obtenção de fibras têxteis. Vaqueiro. Guarda ou condutor de gado. Na região, trabalha principalmente na ilha de Marajó e no estado do Tocantins. Garimpeiro. O garimpeiro trabalha à procura de ouro e diamantes. Castanheiro. O castanheiro é um trabalhador típico da região, responsável por colher e apanhar castanha do Pará. Observem, crianças, que na região norte existem bastante atividades econômicas, como acabamos de falar. Essas atividades garantem o sustento das famílias dessa região, certo? Muito bem, vamos continuar com a nossa leitura. A comunidade ribeirinha. Acompanhe a leitura. Está na página 419. Vamos lá. Caracteriza-se por viver à beira dos rios e sobreviver de pesca artesanal, caça, roçado e extrativismo. Por influência dos aspectos geográficos do país, é na Amazônia que se concentra grande parte das comunidades ribeirinhas. Seu modo de organização social é reconhecido por ser diretamente associado à dinâmica da natureza. A comunidade apresenta proximidade com os aspectos da fauna e da floresta da região, conhecendo o caminho das águas, os sons da mata, a terra e etc. É uma comunidade que cuida do ambiente,
preservando seus recursos naturais. Essa característica é uma estratégia de sobrevivência e também parte do desenvolvimento sustentável, que alimenta a cultura e os saberes que são transmitidos de geração para geração. A maioria das moradias são palafitas e não possuem energia elétrica, água encanada ou saneamento básico. Isso porque as comunidades ribeirinhas ficam à margem de uma série de políticas públicas e mecanismos de controle da qualidade de vida. Crianças, observem a imagem no livro. São moradias de palafitas. Vamos ler. O rio influencia na construção das casas do ribeirinho. Geralmente, essas casas são construídas de frente para o rio, o que evidencia a importância e o poder simbólico do rio para os ribeirinhos. Certo, crianças? Muito bem, vamos continuar. Em alguns casos, a situação geográfica de muitas dessas comunidades é um dos principais fatores limitantes de acesso aos serviços básicos de saúde e educação. Do mesmo modo que nos centros urbanos as pessoas fazem uso das ruas para se locomoverem, os ribeirinhos utilizam o rio para transitar. Também é no rio que eles realizam algumas atividades que lhes proporciona renda. Duas dessas atividades são a pesca e o extrativismo. Muitos ribeirinhos trabalham na extração da malva, uma planta muito comum na bacia do rio Amazonas, que é matéria-prima utilizada pela indústria na produção de estofados e tecidos. A comunidade ribeirinha também atua nas atividades agrícolas, plantando milho e mandioca, na produção da farinha e na coleta da castanha e do açaí. Então, crianças, como podemos observar, é nessa região que se concentra grande parte dos ribeirinhos.
As populações ribeirinhas são uma comunidade tradicional que vive à beira dos rios da região amazônica, certo? Muito bem, crianças. Na próxima aula, continuaremos com o nosso assunto sobre a região norte. Não vai atividade de geografia essa semana, só na próxima aula, certo? Por hoje é só, meus amores. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Hoje vamos falar da região norte. A região norte corresponde aos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Lá predomina o clima equatorial e chove o tempo todo. No norte, há muitos rios e as pessoas andam de barco. No Pará, por exemplo, as crianças usam barco para irem à escola. As embarcações são um dos meios de transporte mais importantes da região norte. Por causa de tantos rios e tantas chuvas, as pessoas constroem casas penduradas por paus, chamados palafitas. Nessas casas é comum as famílias trabalharem com açaí. Uma família inteira ajuda a limpar as frutas, para depois vendê-las. Algumas pessoas do norte vendem a castanha do Pará também. Os rios dessa região são famosos no mundo todo. O Rio Amazonas, o Rio Negro e o Rio Solimões. A floresta amazônica guarda seus mistérios. O grande problema é a questão ambiental. Existe muito corte ilegal de madeira, além de polêmicas sobre o plantio de soja, que pode ser predatória para a floresta. Uma das principais atividades que são realizadas na região norte é a extração do látex, a matéria-prima da borracha. Ele é retirado de uma árvore chamada seringueira. Os homens que retiram látex dessa árvore são chamados de seringueiros. O estado do Amazonas enriqueceu muito no século XIX, principalmente quando foi inventado o automóvel, pois usavam muito látex para fazer borracha para os pneus. No Acre, no meio da floresta, foi fundada uma religião, o Santo Daime. Na Vila Céu de Mapiá, fabricam-se um chá com raízes da floresta amazônica e celebram os cultos com músicas, bailado e meditação. Essa religião foi fundada por um antigo seringueiro chamado Mestre Irineu. No rio Xingu, o destaque fica para a comunidade indígena, protegida na reserva, mas sempre explorada pela ação do homem, principalmente por ganância e conflitos de terra. Um dos centros mais movimentados é a Zona Franca de Manaus e o mercado do Ver-o-Peso no Pará. Enfim, o norte do nosso país guarda muitas riquezas naturais e desperta muita ganância do povo. Precisamos saber proteger bem a nossa floresta amazônica.